Em 2010, o Brasil ganhou o Estatuto da Igualdade Racial para combater a discriminação e as desigualdades que atingem os afro-brasileiros. Em outras palavras, o Estatuto foi um passo importante no sentido de eliminar as diferenças sociais no país, principalmente entre os brancos e os negros. Se por um lado a luta contra o racismo ganhou força, curiosamente, no mesmo ano, o censo do IBGE nos mostrou que, na prática, as coisas não iam tão bem assim. Os índices salariais ainda eram muito diferentes entre os brancos, negros e pardos. Na região sudeste do país, por exemplo, o salário dos brancos chegava a ser quase o dobro do salário dos negros. Isso é bem estranho, especialmente num país que já foi considerado um exemplo de democracia racial pela Unesco, onde pessoas de diferentes etnias deveriam estar convivendo em paz e igualdade. Então eu fico me perguntando, como o país da democracia racial ainda apresenta estatísticas tão desiguais em pleno século XXI? Para começar a responder essa pergunta, precisamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente para o ano de 1933. Nesse ano, Adolf Hitler e o Partido Nazista chegavam ao poder na Alemanha, disseminando um orgulho racial extremo por todo o país, o que fez com que muitos alemães acreditassem que eram realmente melhores que os judeus e que o resto do mundo. Enquanto isso, no Brasil, o pernambucano Gilberto Freire seguia na contramão, lançando seu primeiro e mais conhecido livro, Casa Grande e Senzala, uma obra sobre a formação da cultura e do povo brasileiro, que refutava principalmente o preconceito racial e as doutrinas de branqueamento do país. Um livro desse, apesar dele não ser lido por boa parte da população brasileira, ele imprimiu uma marca em cima do que se conhece sobre o Brasil, que é inegável, né? E essa marca, acho que a principal marca é a valorização da miscigenação, né? Ele afirma que a miscigenação corrigiu a distância social que existia entre brancos e negros, né? Então, colocações como essa acabaram gerando essa leitura, né, de que o Gilberto Freire ele teria sido o criador do mito da democracia racial. Você sabia que, embora o termo democracia racial seja em geral associado à obra de Gilberto Freire, ele foi na verdade cunhado pelo médico e antropólogo Arthur Ramos, um dos idealizadores do projeto Unesco? O mito de democracia racial ganhou força, principalmente porque no Brasil nunca tivemos um racismo institucionalizado, como aconteceu nos Estados Unidos e na África do Sul. Aqui, durante décadas, o conceito de raça foi banido dos debates públicos e o assunto foi quase que esquecido. Quase, porque se a discussão ideológica parecia encerrada, por outro lado, o racismo continuava presente na vida social brasileira, sutil e persistente. E isso durou até que a Segunda Guerra chegou ao fim e o horror do Holocausto trouxe novamente o tema para o centro das discussões mundiais. As Nações Unidas assinaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, garantindo a todo homem, em qualquer país, independentemente da cor ou classe social, seus direitos básicos. E passou a procurar no início da década de 50, através da Unesco, por um país que pudesse servir de exemplo para o mundo. Um país onde pessoas de todas as raças convivessem em harmonia e paz. Eles encontraram aquele que parecia ser o exemplo ideal, um país privilegiado em riquezas naturais, localizado no coração da América do Sul. Um país cujo povo tinha raízes europeias, indígenas e africanas, e em que o presidente recém-eleito acabara de promulgar uma lei contra o racismo. Preciso falar mais alguma coisa? Em 1951, Getúlio Vargas firmou a Lei Afonso Arinos, que fazia do racismo uma contravenção. E o Brasil atraiu os olhos da Unesco, que mandou pesquisadores para cá para saber se a miscigenação entre índios, brancos e negros teria produzido uma convivência pacífica entre todos, para saber se éramos de fato uma democracia racial. É claro que chegando aqui, a realidade que eles encontraram era outra, bem diferente da esperada. Depois do choque entre a teoria e a prática, os acadêmicos começaram a questionar o conceito de democracia racial, principalmente nas décadas de 50 e 60, e o mito passou a ser contestado também pela população na década de 70, através de movimentos negros, indígenas e feministas. Foi nessa época que o movimento negro passou a reivindicar uma identidade baseada na autoconsciência das diferenças raciais. A cultura negra está sendo mais mostrada. Isso causa interesse, né?
Então, o mundo inteiro está vendo isso e está se identificando com muitas coisas dos negros, né? Que na verdade já estavam aí, mas agora está sendo melhor apresentada. Então, acredito que isso faz com que as coisas também fiquem menores, assim. Essa barreira cada vez é quebrada, cada vez mais é derrubada. Eu acho que uma coisa que tem que acabar na cabeça do negro é esse lance de pensar, de ter dó de si mesmo. Né? Eu, como negro, eu posso dizer isso com propriedade, porque vários amigos, várias pessoas do meu clã ali, eu já senti isso nelas, entendeu? E a minha função, inclusive, um pouco que eu tento passar com as letras das músicas é de botar essa pessoa para cima, de dar um upgrade na autoestima mesmo. Porque isso muitas vezes partiu de dentro dos próprios negros. Eu senti muito isso, de já chegar com uma coisa chegar meio de cabeça baixa, sacou? Acho que isso não precisa. Hoje nós vimos que o Brasil, apesar de não parecer, é um país onde há muitas diferenças sociais entre brancos e negros. Conhecemos a importância da obra de Gilberto Freire para o fortalecimento do mito da democracia racial. Descobrimos como a democracia racial foi contestada e que o racismo no Brasil ainda é grande, apesar de velado. É claro que esse tema está longe de ser esgotado. Ele continua se desdobrando até hoje nas discussões sobre políticas de ações afirmativas e cotas raciais. Mas esses são assuntos para outra hora. A gente se vê.